Aos 10 anos, já dominava o latim e o inglês, além do alemão, sua língua materna, na qual escrevia de forma irrepreensível. Jacob Grimm, o pai dos contos de fadas, certo serão, em casa da família Michaelis, magnetizado pelo olhar curioso e atento da pequena Carolina, afagou-lhe os cabelos encaracolados, presos por laços vermelhos, e segredou ao ouvido do anfitrião: esperem que cresça, há de surpreender-vos. As boas meninas vão para o céu, as más mudam a história. Está no ar As Desobedientes da Rádio Observador, com o alto patrocínio da Toyota, também disponível em podcast. Eu sou a Margarida Villanova. Eu não sou a Maria João Lobo de Carvalho. E eu não sou o Alexandre Borges. Estamos esclarecidos. Começamos este episódio no distante reino da Prússia. Maria João, tu que escreveste o livro que inspira estas conversas, As Revolucionárias 12 Mulheres Portuguesas Desobedientes, diz-nos, como assim uma portuguesa nascida e crescida e criada em Berlim? Bem, na verdade, era uma menina que nasceu em Berlim e mais tarde vamos ver como é que se tornou portuguesa. E nasceu em Berlim, no que antigamente se dizia Reino da Prússia, e numa família altamente colocada culturalmente e intelectualmente também, e numa família ligada à educação. Era tudo menos brilhante ali, ok? Não havia ninguém que não fosse brilhante. O pai era professor de matemática, fonética, ortografia na Universidade de Berlim, e a mãe não ficava a perder, porque era filha de editores em Berlim. E tiveram vários filhos, tiveram 5 filhos, dos quais Carolina era a mais nova. E todos eles tiveram futuros promissores. Não sei se se lembram dos dicionários Michaelis. Perfeitamente. Estão nas tuas estantes, Lombada grossa. Exatamente. Na altura em que não Acho que o meu era de inglês. Inglês, português, português e inglês. Isso. Também havia, não é? Tínhamos que recorrer constantemente aos dicionários nessa altura, agora Exato. temos outras. Miúdos lá em casa, dicionário era uma coisa em papel muito grande que tinha as palavras e o significado delas. Ora bem, mais ou menos isso, em muitas folhas. Bom, e acontece que ela, aos 10 anos, portanto, já era fluente em línguas fáceis, como, por exemplo, o latim, o inglês, o italiano e o francês. Isto para quem nasceu em Berlim, ok? Mas o contacto com Jacob Grimm foi absolutamente fundamental para ele, não achas, Alexandre e Margarida? Completamente de acordo. Já agora explicitar que não foi a Carolina Michaelis a criar os dicionários, nem foi uma irmã, não é? Não, foi uma irmã da Carolina Exatamente, Michaelis. O nome Michaelis está associado Tal aos dicionários, não pela Carolina, mas por uma das irmãs. Henriette. Henriette. Toda gente brilhante, de facto. O Jacob Grimm, fundamental, já tínhamos tocado nele um pouco no primeiro episódio, não é? E justamente era o elo de ligação entre estas nossas duas primeiras desobedientes, entre a Maria Amália Vaz de Carvalho e a Carolina Michaelis. Ambas, como vemos, em pontos muito distantes do mapa, mas ambas muito interessadas na questão dos contos infantis e na importância de os levar à população, particularmente, como é evidente, às crianças, e às mães, que seriam quem contaria em primeira instância estas histórias às mulheres. Portanto, na verdade, ao passo que a Maria Amália está aqui na distante Lisboa a contemplar com admiração os irmãos Grimm e querer trazê-los para cá, Carolina Michaelis tem a sorte e o privilégio de conhecer na primeira pessoa em casa. Tem o pai dos contos de fadas em sua casa. Em casa. Exatamente, e como tu bem sabes, Alexandre, que falámos nisto há pouco, antes do Grimm, não foi tudo inventado pelo Grimm. Tal e qual. O Grimm publicou 200 contos de fadas, mas antes dele veio outro senhor, que Isso ainda mesmo. era mais cru. Ainda mais que o Charles Perrault. Ou seja, os irmãos Grimm estão a trabalhar, no fundo, já no século XIX, não é? Sim. Acabam por publicar 2 volumes, depois ainda há um terceiro de contos que ainda tem mais algumas lendas, isto entre 1812 e 1820 e pouco. E esses contos que incluem Rapunzel, Hansel and Gretel, para nós, João e Maria, Cinderela, o Capuchinho Vermelho, o Polegarzinho, a Bela Adormecida, a Branca de Neve, todas estas histórias que nós conhecemos eram, no fundo, já uma espécie de património comum, tradicional, contado de geração em geração, mas não estava fixado em lado nenhum. E os irmãos Grimm fazem isto, aparentemente, no caso do contexto da Prússia e dos reinos germânicos, pela primeira vez. Mas depois vamos a perceber que, em França, um século antes, o Charles Perrault já
tinha escrito várias destas histórias. Não eram 200, no livro do Charles Perrault, que tem um nome um pouco mais longo e complicado, que é Histórias ou Contos do Tempo Passado com Moralidades, ou seja, muito explicitamente tinha uma lição moral, não é? Já tinha, nestas 8 histórias, alguns dos maiores best-sellers que nós conhecemos, não é? Da literatura infantil. Capuchinho Vermelho, a Cinderela, o Gato das Botas, a Bela Adormecida, o Polegarzito e o Barba Azul, por exemplo, já lá estão. Sim. Sendo que os homens, portanto, o lobo é masculino, o Barba Azul é masculino, já as fadas e as bruxas Já é tudo mulherio. Exatamente, portanto, muitas vezes o vilão é o homem, mas eu acho que graças a isso. Deixaram-nos as fadas. Deixaram as fadas connosco. Deixaram as fadas E as convosco. bruxas. Que sorte a nossa! Mas- Ai, que sorte! Mas eu por acaso queria perguntar-vos isto realmente, que é só agora é que me dei conta, preparando esta nossa conversa, que de facto há este sentido. São os contos de fadas, não são os contos dos magos, não são os contos dos feiticeiros, são os contos de fadas. Vocês dirão também há as bruxas, é verdade, mas ou seja, estes poderes ocultos, estes poderes extraordinários são atribuídos sempre às mulheres. Quer para o bem, quer para o mal. Se isto fosse a Guerra das Estrelas, era o lado bom da força e o lado mau da força. Mas sempre entregues às Há um mulheres. livro muito interessante, Alexandre, que os nossos ouvintes se calhar gostam de ler, que é o Bettelheim, a Psicanálise dos Contos de Fadas, que é fundamental para percebermos tudo isto que estamos aqui a falar e que infelizmente não temos todo o tempo do mundo para debatermos, porque é interessantíssimo. Então, Ok. voltando à Adoro nossa... os finais felizes. Voltando à das- nossa Carolina, bem. que cresceu rodeada de uma elite cultural e que certamente marcou a sua infância, a sua adolescência, o seu crescimento, os seus estudos, que falava francês, provençal, italiano, português, castelhano, catalão, árabe, sânscrito, línguas eslavas, literatura greco-romana, alemão. Como é que é Olha, o português a sua língua de eleição? Como é que nós chegamos até aqui? Ora, para já, aos 12 anos, há um problema. Morre a mãe e 2 anos depois morre a irmã mais velha. Logo ali o pai fica com aqueles filhos todos a cargo. E, como não era parvo, não era mente brilhante, aliás, percebeu imediatamente na capacidade extraordinária que as filhas tinham. Todas elas eram bastante dotadas, em especial a nossa Carolina, e contrata o melhor professor de Berlim para lhe ensinar linguística, chamado Karl Goldbeck. É claro que o professor tem a mesma ideia que tem o pai sobre as capacidades invulgares da Carolina e puxa por ela ao limite do que é possível. De maneira que, chegadas às férias, imaginem lá, o TPC que o professor lhe passou para as férias grandes. Quando tinha 14 anos, entregou-lhe o quê? Apenas o Novo Testamento em espanhol e disse: desembrulha-te. Tenta perceber o que é que está aqui. O que é que ela fez? Ela pega num caderninho e faz, por comparação com o italiano, com o inglês, com o francês, faz um caderninho de significados e de equivalências e a partir daí desenvencilha-se a perceber o que é que era toda a mensagem que está no Novo Testamento. E aliás, ela dizia sempre, desde muito pequena, que eu preferi sempre ler os livros no original. Por isso, na língua original. Por isso tinha que se desenvencilhar mesmo. É claro que o professor ficou de boca aberta quando ela, no fim das férias, lhe apresenta todo um caderninho, que devia ser um caderno gigante, com todos estes significados e paralelos e tudo isto. Aos 16 anos, não se fica por aí e resolve pôr-se a escrever artigos para as revistas mais conceituadas da literatura, assinando sempre, atenção, que isto é que é inovador, com o seu próprio nome, ao contrário das portuguesas, como vamos ver, e já vimos um bocadinho no podcast anterior, que vão sempre usando um pseudónimo para se esconderem, porque era de mau tom uma mulher escrever. Ali na Prússia a cantiga era outra. Achas que é uma questão cultural? Claro, são muito avançados a Europa Central culturalmente em relação a nós aqui em Portugal, não é? É sintomático. Por isso não havia problema absolutamente nenhum dela se esconder precisar de Atrás do esconder no nome Masculino para no ser nome respeitada, masculino. não é? Porque acho que é isso Claro. que oculta, não é? Sim. Cá era preciso escrever com o nome masculino para seres levado a sério, no fundo. Pronto, e Acho na que era verdade ela o que ela fez, que aqui se chama fixação do texto, é um restauro. O que ela fazia sempre era restauros dos textos e tentar compreender como é que se chegou àquela determinada palavra. Na verdade, o que ela mais gostava era de filologia. Para quem não sabe, filologia quer dizer o amor às palavras, o que é muito bonito. Portanto, tratava-se de estudar, fazer um estudo científico da língua, mas juntar uma análise literária, histórica, linguística, para desta maneira tentar perceber como é que a língua evoluiu. Como sabemos, a língua é um processo dinâmico, não é? Não está parada no tempo. E foi isto que ela fez. E publicou tudo e mais alguma coisa, em particular naquela bibliografia que o Alexandre tanto gosta, que era uma revista que se chamava Bibliografia Crítica da História e Literatura, dirigida por
Adolfo Coelho, Teófilo de Braga e um jovem de seu nome, Joaquim de Vasconcelos. Antes de mais notar como eram sexys os nomes das revistas de então. Bibliografia crítica de história e literatura. Era para Fácil. não ler. Catchy. Estava ali na ponta da língua. Exatamente, não é? Nos seus múltiplos interesses culturais, Carolina Micheli já tinha chegado também a Camões, e é assim que se começa a interessar pela literatura, pela língua portuguesa, pela cultura portuguesa. Não é? Aliás, chamava-lhe uma expressão absolutamente linda e poética, o príncipe dos O poetas. príncipe dos poetas, não é? Não é Agora pouco. repare, não é pouco. Para a Carolina Michaelis, Para alguém não tão é? culto, não é? Tão culto, É um chamar grande. ao Camões o príncipe dos poetas. Não, É uma isso mesmo. prussiana, é um Com príncipe, tanto calma, poeta por aí. sem pudor nas palavras. Não, com tanto príncipe por aí, na Europa toda. Ela E nos escolhe o contos de Camões. fadas? Ela escolhe o Camões. Fantástico. E a partir daí, quando começa a trabalhar o Camões, começa também a colaborar com esta revista portuguesa, não é? Uma das muitas publicações para as quais trabalha. E é aí que ela se depara com uma polémica em torno de uma tradução do Fausto do Goethe, feita por um célebre escritor português da época, António Feliciano Castilho. E a polémica tem a ver com o quê? Com o facto de a tradução ser para muitos especialistas em Portugal mal feita, infiel, cheia de ideias do próprio tradutor e não do autor. E a Carolina interessa-se por isso e acompanha particularmente as respostas deste crítico e musicólogo e historiador chamado Joaquim de Vasconcelos. Muito importante na sua época. Nunca nos podemos esquecer que Joaquim de Vasconcelos era um figurão. Figurão do figurão. norte. Figurão do norte. Figurão de do Portugal. norte, mas um figurão que era músico Isso. e que era um chamado cromo, passando a palavra, em História da Arte. Aliás, ele dizia aquela frase que eu acho linda: não existe História da Arte sem um lápis. Se não se sabe desenhar, não se pode saber História da Arte. Aqui fica. Essa é uma definição muito bonita. O José Sim, Augusto mas de França. tudo, ele tocava vários instrumentos, Tal não qual. é? Não era só- Literalmente, acho eu. O José Augusto de França chamou-lhe o pai da história da arte em Portugal. Pois. E o Ramalho Ortigão dele chamou-lhe o mestre de todos nós. Tinha o cérebro mais ricamente fornecido de factos que ele conhecia. Sim. Um, E já agora, acrescento, tinha um feitio de cão. como é de esperar de uma pessoa destas, não é? O pior Então, não feitio do não mundo. foi pelo feitio que a Carolina se apaixonou por ele, Não certamente. conhecia, Foi foi pelo- por carta. Exatamente, foi pelo intelecto, não é? Já agora, o Joaquim também tinha estudado na Alemanha, tinha estudado em Hamburgo, que ainda não era Alemanha então, não é? Tinha estudado em Hamburgo, portanto também era um especialista em alemão. Sim, E é isso eles mesmo. falavam os dois, tanto português como alemão, como línguas maternas. Então a quase. Carolina decide escrever, não é? Vivíamos nesse bonito tempo das Quantas? cartas. 200 cartas. 200 cartas? Digo eu, agora estou aqui a exagerar. Ou não as contei. Trocaram Mas- muitas cartas, não é? Começam esse amor Saudosas epistolar. cartas, hein? Todos nós tínhamos este amor por carta. Eu tinha, pelo menos. Eu ainda guardo cartas. Eu já não guardo nada. Gastaste isso fora. Eu És uma já insensível. por guardar a memória na minha cabeça, sabe Deus. Mas as cartas eram um monumento ao romantismo. Tal e qual. E neste caso, carta para lá, carta para cá, carta para lá, carta para cá, devem-se ter ambos apaixonado pelo Pelas ilustre- palavras, pelas palavras. Sim, então não é a filologia que é o amor às palavras. Uhum. Tinham este amor às cartas, às palavras, e até que Joaquim de Vasconcelos não aguentou mais o suspense e E- põe-se a caminho, digo eu, com o anel dentro da algibeira, mas já estou a fazer um conto de fadas, não é? Não sabemos, mas põe-se a caminho de Berlim para conhecer a mulher que lhe fez acordar todos os sentimentos. Toda uma epopeia. Queres contar a viagem, Alexandre? Foi uma viagem fácil. Nós hoje queixamos quando estamos assim umas horinhas no aeroporto à espera e o voo está atrasado ou qualquer coisa. E esta viagem neste tempo fazia-se assim de forma muito simples. Demorou 13 dias, não é? 13. De Lisboa a Berlim. Seria mais fácil fazê-la de outra forma se todos os transportes estivessem a funcionar. Mas, por exemplo, o comboio estava interrompido na passagem entre Espanha e França porque estava a haver uma guerra, a Terceira Guerra Carlista. Estas guerras chamam-se assim porque eram sempre disputadas por um tipo chamado Carlos, que não era sempre o mesmo. Isso é surpreendente. As 3 guerras carlistas têm 3 Carlos diferentes envolvidos. Neste caso era um Carlos descendente dos Bourbons, que se reclamava herdeiro do trono de Espanha e já agora do francês também, Sim. mas que nunca conseguiu os seus intentos. Fazia uma guerra de guerrilha nos Pirineus, onde era mais fácil, digamos, fazê-la, e daí a circulação aí estar interrompida. Ele perderia, isto é na altura em que Espanha tem a sua primeira tentativa de implantação da República, que demora
11 incríveis meses. Mas de qualquer modo, a circulação dos comboios está suspensa e Joaquim de Vasconcelos vai em busca da sua Carolina a cavalo. E não nos custa admitir o que terá sentido quando tocou à porta. Alguém lhe veio abrir a porta, certamente não a Carolina, e terá ficado, não sei, o que achas tu, Margarida? Sei que, bom, acho que certamente caíram nos braços um do outro. Eu que sou uma romântica profunda. O que sei é que deu em casamento. Vai que casam em 1876 pela religião protestante, adquirindo Carolina a dupla nacionalidade prussiana e portuguesa. Lá está, a resposta à primeira pergunta. Como é que ela é prussiana e portuguesa? Por casamento. Infelizmente, Carolina não se adapta bem aos ares do Porto, ao tempo. A cena intelectual da cidade é um marasmo comparado com a de Berlim. Literatura infantil? Há pouca ou nenhuma. Mas quando engravida, Carolina decide mudar o estado das coisas. Não quer que os filhos cresçam numa sociedade tão fechada. Escreve a Ana de Castro Osório, insistindo que se compilem os contos tradicionais portugueses. Luta pela criação de um jardim de infância modelo no Porto e decide investir-se de uma causa: alfabetizar as mulheres deste país. Para ouvir na segunda parte das Desobedientes. Estamos de volta para a segunda parte da história de Carolina Michaelis, um apelido que muitos conhecem pelo menos de uma grossa lombada na estante dos pais ou da biblioteca da escola. Carolina nasceu na Prússia. Primeiro descobriu a poesia de Camões, depois o amor de Joaquim de Vasconcelos. Veio para o Porto e ei-la, agora a caminho de Lisboa, para ajudar a alfabetizar o país. Alexandre, ainda estávamos assim, então, como dizer, em vias de desenvolvimento cultural neste país? Estávamos de facto, e é assim um bocadinho chocante, para dar um exemplo, e particularmente na questão das mulheres. Recuando 50 anos no tempo, que obviamente a história é pouquíssimo, havia uma grande cantora portuguesa, cantora lírica, chamada Luísa Todi, uma celebridade à época, não é? Tinha esse nome Todi porque era do marido, um violinista italiano com quem casou, depois foi viver para o estrangeiro e portanto ela já cantava nas maiores salas da Europa, e quando vem a Portugal, regressa pontualmente para atuar no batizado de uma filha do então príncipe Dom João, futuro Dom João VI, precisa de uma autorização especial. Sim. Da própria rainha, e à altura era rainha uma mulher, Dona Maria I, para poder atuar em público, porque então era proibido no início do século no século XVIII ainda era proibido, no início do século XIX ainda era proibido às mulheres atuarem em público, subirem a um palco. Isto é inacreditável, não é? Para teres uma ideia. Depois outras coisas. Tu tinhas, depois no tempo do Marquês, tens a expulsão dos jesuítas. O Marquês é aquela personagem ultra polémica, fez coisas, na minha opinião, magníficas, mas também fez coisas terríveis. Os jesuítas tinham a seu cargo a educação do país. Então, com essa expulsão, tu tens um enorme retrocesso na educação em Portugal. A este ponto. Agora, avançando um pouco no tempo, quando chegarmos ao fim da monarquia, quando chegarmos, portanto, a 1910, data que Carolina Michaelis ainda vai perfeitamente viver, tens 75% do país é analfabeto. Okay. Isto comparado com 1% em Inglaterra, com 0,5% na Suécia, que eram os países de longe mais desenvolvidos neste sentido. Isto não tinha sido assim, lá está, no Portugal renascentista que nós conhecemos, super cheio de ciência e tal, mas temos esse retrocesso enorme. Um exemplo também muito visível é que tens muito mais agricultores em Portugal no século XIX do que tinhas no século XVI, o que é um retrocesso, lá está, civilizacional, por muito que nos custe. Porque quem trabalha a agricultura, em princípio, tem poucos estudos. Então, alguns números mais explícitos sobre isto dirão também no fim da monarquia, tu tens só 1,4% da população nos liceus, por exemplo, e destes apenas 900, ou seja, cerca de 8 mil alunos, 8 mil alunos nos liceus, que era 1,4% da população jovem, destes só 900 eram raparigas. Só em 1905 é que vai nascer o primeiro liceu para mulheres que falámos no primeiro episódio, que é o Maria Pia primeiro, e que depois se vai tornar Maria Amália. E mesmo com todo o esforço durante a Primeira República, esforço também da própria Carolina, só se conseguirão alfabetizar mais uns 7% da população, porque está tudo de tal modo por fazer. Tens 1 milhão de jovens em idade escolar, é preciso criar professores para toda esta gente, e portanto não se faz isto de um dia para o outro. E só temos uma universidade, pela qual também passaremos neste episódio, que é a Universidade de Coimbra. Mas este é o cenário. O cenário não é fácil, e sobretudo pensando que as crianças mais pobres
Então, se fôssemos a ver o analfabetismo Isso. nas aldeias, no país, no interior do país, era ainda muito maior do que nas grandes cidades e era sempre, sempre, sempre pior para as franjas da população Exatamente, mais pobres, tal e o que qual. é muito injusto. Muito injusto, exato. É justamente aquelas que mais precisariam de Mais armas precisariam para subir na vida, exato. não é? Não tinham, porque a educação muitas vezes, então para as mulheres era Aliás, feita em casa, para as meninas, portanto eram as famílias ricas que podiam pagar isso. Só as famílias ricas Pronto, é que as exatamente. filhas sabiam ler, escrever, contar, tocar piano, etc. Era muito, muito injusto e foi contra isto que a Maria Amália se batalhou, contra isto que a Carolina se batalhou e todas as outras que vamos vir a seguir, por isso vale a pena sempre focarmos nestes números. Exatamente, portanto este é o choque que a Carolina Michelis apanha quando chega a Portugal, Quando chega ao Porto. quando chega ao Porto em particular. E quando depois... Sim, porque em Berlim deves ter, na Prússia devia ser à volta de 1% também, ou 2%. Pois era... Devia ser uns números parecidos com a Inglaterra, Exatamente, portanto. tal e qual. E é este choque que ela encontra quando chega a Portugal, primeiro inicialmente no Porto e depois muda-se com a família para Lisboa. E quais é que são os primeiros passos em Lisboa? Como é que era a vida dela? Primeiro, ela que vinha cheia de ideias, não é? A literatura infantil, de fazer um jardim de infância, de encontrar uma cidade mais aberta, enfiada no Porto. Eu gosto muito do Porto, mas naquela altura, para uma rapariga vinda da Prússia, não devia ter sido uma coisa muito fácil. Entretanto, resolve vir para Lisboa e reparem o maridão que ela tem. O maridão. Ele é que tem uma grande mulher, desculpa. Também, mas até o maridão vem para Lisboa com ela, porque o capricho, entre aspas, da Carolina era fazer o quê? Era trabalhar no que viria a ser o cancioneiro da ajuda. E o que é isto? Isto é o maior códice que existe de poesia medieval portuguesa. Lembram-se das cantigas de amigo e das cantigas de amor que todos estudámos. Agora imaginem, documentos em pergaminho, Ai, meu bem, em porque escrita... Tentei de repente uma reminiscência. flores de verde pinho. Exatamente. Portanto, era um documento em pergaminho, em escrita gótica, das cantigas de amor do século XIII, escritas pelos trovadores, como sabemos, galaico-portugueses, em que ela fez só e mais nada um trabalho de reconstituição das partes truncadas, das lacunas, por comparação com outras poesias da mesma época. Ora, isto demorou apenas 27 anos. 27 aninhos. Ok, 27 aninhos. Pronto. Sentadinha. Ele já aos 20 anos tinha, sim, já aos 20 anos tinha editado o Romanceiro de El Cid, que eram 205 poesias medievais. Bom, então, para quem estiver grávida neste momento em que estamos a falar, ficam a saber que a nossa Carolina Michelis esteve sentada numa cadeirinha na casa que fora do Alexandre Herculano, ao lado do Palácio da Ajuda, a fazer este trabalho, esta renda, ou esta tapeçaria de poesia medieval, durante dias que às vezes chegavam às noites, porque demoravam 18 horas sentada numa cadeira. E o que é particularmente incrível é que ainda ninguém tivesse feito isto em Portugal. Ou seja, estamos a falar das raízes da cultura e da língua portuguesa e da literatura, não é? Na Idade Média, e foi preciso esperar 500 anos ou 600 anos ou mais para chegar cá uma filóloga prussiana para fazer este trabalho. Muito lhe devemos, porque muitos dos erros históricos foram corrigidos pela própria. Sim, ela tratou de comparar tudo. Até que o José Leite Vasconcelos dizia assim, mas como é que ela tem paciência? Estou aqui a usar as minhas palavras. Claro. Tem paciência para fazer um trabalho tão rigoroso, tão moroso, tão minucioso, tudo isto. José Leite Vasconcelos, que já agora é o pai da arqueologia portuguesa. O pai da arqueologia o primeiro portuguesa. Indiana Jones. Sim, acho que eram bastante amigos, eles todos, o Joaquim Vasconcelos também. E na verdade ela podia improvisar, inventar romances, fazer o que quisesse, mas não, deu-se este trabalho minucioso. Ao que ela respondeu, como sempre, com a sua habitual modéstia: cumpro apenas os meus deveres e, trabalhando, ilumino e embelezo a vida. Achava que isto era um dever, pronto, para com a segunda pátria. Isso. Trabalhando, embelezo a vida. Ilumina e embelezo a vida. Sim, podia, ela dizia, mas ela dizia várias vezes que preferia 1000 vezes o trabalho de filologia da língua, deste trabalho minucioso de renda, quase, do que fazer dramalhões românticos e ultrarromânticos como se usava. Mas é muito curioso o que ela diz sobre o trabalho, porque agora porque estamos a pegar neste tema, esta rapariga, o que ela trabalhou não está escrito. Ela disse uma coisa muito engraçada sobre as horas de trabalho. Se os meus dias de trabalho tivessem 36 horas e se o destino fizesse o milagre de me presentear com as horas desperdiçadas por tantos ociosos, ainda assim, as horas do dia não me chegavam para eu cumprir com os meus deveres.
Eu Mas acho, agora- e acho engraçado, porque depois ela acrescenta os deveres de casa, da família, da mãe, da Isso, amiga, era de isso que eu escrever tinha e a disto e dizer. daquilo. E eu acho curioso quando é uma discussão da atualidade, não é? Como é que nós mulheres nos organizamos e como é que conseguimos trabalhar às 12, 14, 16 horas, eu pelo menos falo por mim, que trabalho bastantes, e ainda sermos mães e filhas e netas e Tudo. estar presente na vida dos filhos, estar presente na vida dos maridos, estar presente na vida das amigas. E eu penso, eu fiquei muito consolada de saber que a Carolina Não lhe chegavam não as lhe horas. chegavam as horas do dia. Pensei, pronto, já na época, sem telemóveis Exato. e sem internet, já o Sem tempo não trânsito. chegava. Sem trânsito, trânsito, sem claro, não perder uma hora no sabemos. trânsito. Não sabemos. Mas era, como dizia, uma espécie de fada que a Alemanha tinha mandado a Portugal para fazer o trabalho que os portugueses não queriam fazer. Muito simples. E, às páginas tantas, no final e por volta do final do século XIX, ela é doutora honoris causa em filosofia pela Universidade de Friburgo, o que foi um marco importantíssimo, não é? Agora, uma coisa que vocês, um pormenor que vocês vão todos gostar, é que ela também tinha a veleidade de escrever livros de receitas. Eu vi. Mas que acrescentava sempre qualquer coisinha, porque não era nada rigorosa como era com a giro. poesia galaico-portuguesa, não é? Que giro. Portanto, ia acrescentando um sal a mais, um tempero a mais. E gostava de cozinhar. Sim, e gostava de cozinhar, gostava sobretudo da quinta dela de Águas Santas, ali ao pé da Maia. É na Maia, exato. Sim, e gostava muito E de lá qual estar era a com especialidade família. da Carolina Micaelis? Ela fazia um bocadinho de tudo, mas dizia a amiga dela, a grande amiga dela, a alemã, que a vinha visitar, que ela era ora uma gramática em português, ora uns sonhos de bacalhau. Achas mais que Estava ou mesmo a portuguesada, já viste? Ainda por cima, não Não é? é? Sonhos de bacalhau. Toma lá. Ora uma gramática, sai uma Umas gramática. sardinhas. Não é cá chucruto, ou não sei o que, Não, bem, o que é não. que se come na Prússia. Ora, Vocês Salsichas. acham que ela tinha duas faces? Isto é, na sua vida pessoal, privada, com as suas amigas e os seus sonhos de bacalhau, e depois na esfera pública e no seu trabalho? mas como todos nós, um pouco, não? Mas eu acho que ela era muito mãe, teve um filho só, aquele em que ela esteve grávida toda na cadeirinha Exato, do Alexandre do Herculano. Alexandre Herculano ao pé do Palácio da Ajuda, mas depois tinha 3 netos e era uma avó muitíssimo presente, Incrível. muitíssimo no sentido de os puxar para a literatura, de os puxar para os contos, de os puxar para a capacidade, para interesses culturais, e sempre que ela ia lá para a quinta, que era onde ela se sentia bem, conseguia ela dizer que se conseguia esquecer um bocadinho dos trabalhos de gramática e de tudo o que tinha em mãos e estar apenas com os filhos e ao mesmo tempo responder às 1001 cartas, que isso ela não deixava de Depois quem responder. lhe fazia isto, lá está. Respondia às cartas dos fãs e escrevia, trocava correspondência com toda a gente e mais alguma de todas as áreas, em particular com o Ricardo Jorge, que se tivéssemos que hoje fazer por comparação, além de um médico muitíssimo importante, era como se fosse um diretor-geral de saúde. Por exemplo, na epidemia da gripe espanhola, da influenza, em 1918, foi ele que comandou as operações todas e que, olhem, por exemplo, transformou o Liceu Camões em camarata, em hospital. Isto foi só uma das muitas atividades que ele teve e era muito amigo da Carolina Micaelis. A ponto dela escrever cartas e sobre os netos, que estávamos a dizer há pouco que era uma avó muito extremosa, ela dizia assim: os meus netinhos têm um mestre, o pai, que os ensina como eu o ensinei em pequeno. Nunca fazem presente de Natal ou de anos que não seja obra realmente deles, pintando, dançando, cantando, representando. Portanto, ela puxava absolutamente pelos netos, no sentido de os envolver em tudo quanto era atividade cultural. E há fotografias muito bonitas, muito queridas mesmo, ternurentas, de ela com os 2 filhos, estamos aqui a ver nos livros, dela em Águas Santas, dela com a amiga, e ao longo da vida foi sempre isso. Ela, enquanto fazia os seus trabalhos de filologia, ela usava sempre uma bata branca e luvas, para poder manusear os documentos sem os estragar. E depois punham um avental e ia para a cozinha fazer sons de bacalhau. Justamente. E como é que ela chega à faculdade? Quando é que ela começa a lecionar na faculdade? Muito bem. Isso é aí por volta de 1911, portanto já no início Já da na República, quando justamente vão fazer esse investimento na educação e, portanto, só tens a Universidade em Coimbra, embora tivesse sido
Também é curioso veres isso, por exemplo, a Universidade de Coimbra, originalmente criada em Lisboa pelo Dom Dinis, não é? É século XIII, é uma das universidades mais antigas do mundo. Claro. Portanto, nós até começámos bem, depois tivemos 600 anos sem criar uma segunda universidade, isso é espantoso. Portanto, só com a República é que depois vais ter esse investimento e essa preocupação do ensino superior. Então, primeiro, quando está a criar a Universidade de Lisboa, o convite é feito à Carolina para que lecione lá. Mas depois ela vai pedir para poder acompanhar melhor a família, justamente, lá está, ser mãe e avó, estando no Porto, vai pedir para ficar um pouco mais perto da cidade do Porto. E então vai para Coimbra. Nesta altura, lá está, e será assim, portanto, a primeira professora universitária portuguesa, a primeira mulher, ao fim de 600 anos, vê bem isto, a ser uma professora universitária. Já agora, dar os números mais uma vez para termos a noção que nesta altura o número de alunas na universidade não chegava a 0,5%. Pronto. Chegava a 0,5%, é espantoso. E vamos para a frente ter vários casos Exato. muito emocionantes, muito apaixonantes também das primeiras alunas. A partir daqui, felizmente, o número vai disparar rapidamente, não é? E vai... Lá está o que nos traz até hoje, quer dizer, felizmente as mulheres têm até uma maioria. Já agora, a Carolina dava 5 cursos. Isto, de facto, é uma filologia românica e portuguesa e 3 de língua e literatura alemã. Mas olha que pegando nesse 0,5% que estavas a falar, isso foi das coisas que me chocou, porque no final do seu percurso enquanto professora, a turma o número de miúdas, meninas, raparigas, mulheres, eram 70 raparigas para 1.200 rapazes. Agora, se calhar é o Olha contrário. a discrepância. Agora Certamente, Exato. as médias, pelo menos é verdade, as raparigas Mas têm umas médias mais elevadas que os rapazes. Tal e Mas qual. não sei se em todos os cursos, mas pelo menos aqui na faculdade a coisa... Mas não era, ela não, ao princípio ficou um bocadinho de pé atrás de ir dar aulas. Ela gostava mesmo do mas trabalho ela de diz uma coisa secretária. genial que eu acho que vou adotar para a minha vida. O quê, Margarida? Ela diz, não vou de gosto. Não vou de gosto. Eu é isso adoro mesmo. isto. Tu vais trabalhar hoje, Margarida. Eu vou, mas não vou de gosto. Não, mas nós aqui viemos de gosto. Ai, nós estamos... Margarida. Não estava a falar destas gravações, estava a falar de outras na minha vida. Olha, mas sabem, a propósito da República é que teve muita Não graça. vou de gosto. A propósito da República, toda a gente lhe perguntou o que é que ela achava da República. Não sabemos bem como é que, não é? Qual era o que é que ela pensava antes e o que é que ela estava a perceber disto do regicídio e tudo o que se passou. Mas ela dizia assim com ar, no mesmo género do que disse não vou de gosto, dizia ela assim, claro é, que lá e cá, na monarquia e na República, más fadas há. Exato. Portanto, isto não é um mundo perfeito. E sobre o feminismo, tinha muita graça a história. Para ela, o feminismo, ela era absolutamente consciente da carência da pobreza cultural das mulheres, como o Alexandre bem disse há pouco, não é? Mas achamos nós, e acha o marido, que aqui é uma peça importante, e eu acho que ele tinha um bocado de razão, que as feministas na altura se aproveitaram um bocadinho dela, no sentido de ser esta pessoa tão relevante no panorama cultural português. E o Joaquim de Vasconcelos, que, como eu disse no princípio, tinha bastante mau feitio e não deixava nada por dizer, escreveu o seguinte: eu tinha recomendado à minha mulher, cuja tendência e intenções são louváveis, mas nem sempre discretas, que ela, em Coimbra, tem de tratar somente das suas lições e de mais nada. Para o bem fazer, não pode perder um minuto com meninas estudantes cujo objetivo deve ser somente a lição que devem estudar, deixando o feminismo para quando tiverem filhos. Bem atento livrar do cerco que lhe têm querido fazer as emancipadoras portuguesas. A minha mulher admira os exemplares femininos emancipados. Eu detesto-os, Célio Romô. Porque ele percebia, ou achava, ou suspeitava que elas estavam a aproveitar-se um bocadinho desta fama. Terá sido a grande discórdia entre os dois. Não sei, Apesar de tudo, parece-me que eles se entendiam, não é? Sim, tinha um grande respeito intelectual, mas eu acho curioso este seu lado curioso, enfim, dentro da relação. Não sei, eram duas mentes brilhantes, lá está, mas a Carolina viveu sempre em mentes brilhantes. Mas não é? eu acho graça, uma das coisas que diz é, eu vou dar aulas justamente para contrariar este pensamento deste meu marido, porque ele estava em desacordo com ela nesta ideia e neste princípio desta defesa do feminismo e dos direitos em relação às mulheres. Mas, mesmo assim, ele não consegue evitar que ela participe no primeiro Congresso Feminista de Educação. Claro, era educação e aí ela tinha que meter a sua pasada, como se diz, mas, e muito bem, ela dizia muitas vezes que era um país de grandes costumes, onde defender a mulher por usar armas iguais às do homem parecia à mulher portuguesa uma ideia absurda. E ela tinha que contrariar esta ideia absurda, como se foi vendo.
Já não temos assim muito tempo, infelizmente, estamos a terminar. A história dela é tão incrível que dava para mais, mas nesta altura ela já é, digamos, uma veterana na cena cultural portuguesa. E, portanto, não sei. Mas há uma coisa muito importante, é o número 159 da Rua da Sudfeita, no Porto, era considerada uma universidade ao nível de Coimbra. Que era a casa, era a casa deles. Não é? Ela adorava receber, não é? Exato. Mas isto também já tínhamos visto, na elite cultural havia sempre estes saraus, estes salões, este hábito de receberem uns e outros, e portanto era um ponto de encontro, era no Porto, bem sabemos, mas entretanto a Carolina começou a adaptar-se, a conviver e a chamar as pessoas, e a chamar as pessoas de nome, etc. Quando ela... Desculpa interromper-te, Maria João. Não, ia só dizer que entretanto houve a guerra, foi muito importante a Primeira Guerra, porque ela, como tendo duas pátrias, não era Alexandre, ela, Prússia e Portugal, havia ali um problema, porque corria o risco de ser expulsa, como foram muitas amigas dela alemãs. Verdade, é isso. Nessa altura já a Alemanha se tinha unificado, já era mesmo Alemanha, ela tinha essa nacionalidade e obviamente tinha a sua família, e de repente tens a Alemanha a declarar guerra a Portugal em 1916, e portanto o que ela dizia aos seus amigos e alunos, às pessoas que a questionavam sobre isto, ela dizia, bem, imaginem se vocês estão a sofrer pela guerra, imaginem eu que tenho... Eu sofro duas vezes, não é? Eu estou dos dois lados, no fundo, não é? E isso faz com que ela se afaste também, de certa forma, que se isole, que pare de escrever e que a leve a ficar um bocadinho... Sim, tendo em conta que depois adoeceu e esteve muito tempo internada na Universidade de Coimbra e chegava a dar as aulas no seu próprio quarto. Isto para acabarmos, uma história incrível de uma mulher que deixou 181 referências bibliográficas em 5 línguas. Chega para vos convencer que ela é absolutamente brutal. Absolutamente brutal. Não tenho biografia. Gastei toda a minha vida a estudar num cantinho com um pequeno livro. Sem surpresa, Carolina Michaelis era também uma leitora assídua de jornais, dos alemães, que chegavam com atraso a esta ponta distante da Europa, e dos portugueses, em particular os folhetins literários do século. Foi assim que se terá inteirado da situação trágica de uma poetisa que não conhecia pessoalmente, mas cujas rimas costumava ler naquelas páginas e muito apreciava. Angelina Vidal, doente e tendo-lhe sido negada a pensão de viuvez, eis que Angelina não tinha como pagar os tratamentos de que precisava, a menos que o século lhe adiantasse o salário. Que mundo era este em que uma mulher sem marido continuava a ser tratada como uma filha de um Deus menor? E que poderiam Carolina Michaelis ou Angelina Vidal fazer para mudar esta história? Vamos descobrir no próximo episódio. As Desobedientes têm o apoio Toyota e ficam disponíveis em podcast.